Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha aí nós mais uma vez, né? Pois é, no último dia 21 de junho comemorou-se 50 anos da conquista brasileira na Copa do Mundo do México, né? Na Copa do Mundo de 70. Uma conquista incontestável, né? Foram 6 jogos, 6 vitórias e fora o futebol, né? O futebol incontestável e uma seleção que entrou para a história, né? Uma seleção repleta de craques. Pelé, Jairzinho, Gerson, Tostão, Rivelino, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, Everaldo. Ou seja, um timaço, um timaço. Aí até mesmo o banco de reserva era um banco de reserva com grandes jogadores. Você tinha o Zé Maria, você tinha o Edu, você tinha, né, até no caso, o goleador da Maravilha, que nós vamos falar logo em seguida, né? E eu vou falar dessa trajetória, né? Dessa trajetória da seleção de 70 e a trajetória dessa equipe até chegar a esse título, até chegar à final contra a Itália e que o Brasil venceu a final por 4-1. A trajetória do Brasil na Copa de 70 começou ainda na Copa de 66. Pois é, a Copa de 66 entrou para a história como um resultado, o pior resultado da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. A seleção brasileira nem sequer passou da primeira fase. Então ela caiu no grupo que tinha Bulgária, Hungria e Portugal. Venceu o primeiro jogo contra a Bulgária por 2-0, mas uma vitória que uma vitória em que o Brasil não jogou bem e o Brasil perdeu os outros 2 jogos, né? Perdeu para a Hungria por 3-1 e perdeu para Portugal por 3-1. Portugal que naquela Copa era estreante e que teve o seu artilheiro, né? Eusébio com 9 gols. E aí o Brasil logo em seguida ele foi se recuperando. Em 69 entrou o técnico João Saldanha, né, o jornalista João Saldanha. E o João Saldanha ele era um homem de um temperamento muito forte e uma pessoa que era fiel às suas convicções. E ele montou uma equipe já preparada para a Copa do Mundo, já preparada para vencer a Copa. E o Brasil realizou em 69 5 jogos pelas eliminatórias. Naquela época, a quantidade de jogos para garantir acesso à Copa do Mundo, para qualificar para a Copa do Mundo, era uma quantidade menor. O Brasil só realizou 6 jogos. E nesses 6 jogos o Brasil venceu todos eles, né? Sem dificuldade alguma, o time vinha bem dentro de campo. Porém, fora de campo, o Brasil teve problemas, né? Não quer dizer porque a seleção brasileira de 70 foi uma seleção grandiosa que ela não teve problemas. Ela teve problemas sim. E em 69 houve uma interferência do governo, né? Houve uma interferência do governo. O Brasil estava no ápice do regime militar, né? Da ditadura militar, sob o comando do presidente Médici. E o Médici ele deu o seu palpite. O Médici, o presidente Médici, era a favor da convocação do Dario, né? Do Dario Beija-Flor, do Dadá Maravilha. E logo em seguida, né, pelo seu temperamento forte, o João Saldanha ele respondeu de imediato. Ele disse: presidente, você cuida dos seus ministérios, que eu cuido da minha seleção. Então isso criou um clima turbulento na seleção brasileira, um clima delicado. Já em março de 1970, o Brasil foi fazer um amistoso contra a Argentina, né? Logo depois das eliminatórias, o Brasil já classificado. E o Brasil perdeu esse jogo por 2-0 para a Argentina, né? O clima não estava legal. E o João Saldanha ele saiu da seleção brasileira e entrou o Zagallo, né? O Zagallo que estava recém-saído da carreira de jogador de futebol e passou a ser o técnico da seleção brasileira, né?
Aliás, o Zagallo entrou para a história como, até então, o único jogador e técnico campeão do mundo, né? Logo em seguida, quem realizou essa façanha foi Franz Beckenbauer da Alemanha e o técnico francês, né? Que foi campeão em 98 e campeão em 2008, né? 2018, que foi o Deschamps. Então, minha gente, já na Copa de 70, o Brasil enfrentou, né, na primeira fase 3 equipes. A primeira seleção que o Brasil enfrentou foi a Tchecoslováquia. Apesar do Brasil ter levado um susto logo no início do jogo, né? O Brasil tomou o primeiro gol, mas o Brasil venceu o jogo sem dificuldades alguma, né? Fez 4-1 e o Brasil passeou em campo, né? Então, o primeiro jogo o Brasil não teve dificuldades diante da Tchecoslováquia. No segundo jogo, esse sim, né, foi um jogo mais difícil para a seleção brasileira na Copa do Mundo. O Brasil enfrentou até então a campeã do mundo de 66, a Inglaterra, né, que tinha grandes jogadores, tinha Bob Charlton, Bob Moore, George Best, e Gordon Banks, o goleiro, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. E o Brasil venceu esse jogo por 1-0, né? O gol de Jairzinho após um passe de Pelé. E esse jogo entrou para a história, né? Porque foi um jogo complicado. A Inglaterra bateu demais. Houve depois até um tranco do Carlos Alberto Torres, né? Como se fosse, né? Baixa a bolinha de vocês, né? E logo em seguida o Brasil enfrentou a Romênia, né? Para fechar a fase. Venceu com um placar apertado, né, mas também sem dificuldades. O Brasil já estava até mesmo classificado, venceu o jogo por 3-2 e chegou às quartas de final para enfrentar a seleção do Peru. E contra a seleção do Peru, que é até então comandada pelo brasileiro Didi, o Brasil venceu o jogo por 4-2, né? E depois o Brasil entrou para a final contra a seleção da Itália. A seleção da Itália que nas semifinais enfrentou a Alemanha, um jogo dificílimo, um jogo que teve prorrogação. Né? A Itália fazia um gol, a Alemanha fazia outro, depois a Itália fazia, a Alemanha fazia. E o jogo terminou 4-3 para a Itália. Um detalhe é que em 1970, se o jogo terminasse empatado depois da prorrogação, não iria para a disputa de pênaltis. O jogo era decidido na base da moeda. Então você imagine só a tensão, né? A tensão dessas duas equipes. Então a Itália estava muito desgastada por conta dessa semifinal contra a Alemanha. E, enfim, no jogo final, né, Brasil e Itália, o Brasil fez o primeiro gol, né, com Pelé, a cabeçada do Pelé. A Itália empatou logo em seguida, né? E o Brasil, logo depois, o Brasil ampliou com Gerson, fez o terceiro gol com Jairzinho e finalizou o quarto gol, né, com Carlos Alberto Torres. Então o Brasil encerrou a sua participação na Copa do Mundo do México, né, com um êxito, venceu todos os 6 jogos. Uma seleção que entrou para a história, uma seleção que era, como eu falei, né, cheio de jogadores magistrais, magníficos, e com certeza, né, sempre será lembrada como a maior seleção de todos os tempos. É isso, pessoal. Né? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa trajetória da seleção brasileira até a conquista da Copa do Mundo de 1970. Ficamos mais uma vez por aqui. Meu nome é Humberto e qualquer coisa vocês apertem o likezinho, certo? Abaixo, e deixem os seus comentários para contribuir para o crescimento do canal. Um abraço e até mais.